Olá, esse é o canal Barru, seja bem-vindo, eu sou o Veloso, vou falar do nosso adversário da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais conhecido como primeiro jogo do segundo turno. Este é o raio-x do adversário, trazendo hoje o Massa Bruta, o RB Bragantino, o time de Bragança Paulista que já encontrou o Bahia 28 vezes na sua história. Este será o 29º jogo e nesses 28 jogos o Bragantino leva vantagem. É difícil a gente apresentar aqui um time da Série A que o Bahia tenha uma vantagem no seu histórico aí. O Bragantino venceu 9 vezes, o Bahia venceu 6 vezes e são 3 empates. O resultado mais comum aí nesse confronto é de empate, são 3 empates ao todo, mas quase metade dos jogos, né, de 28 jogos, quase metade, quase 50% dos confrontos entre essas duas equipes é empate, mas nos últimos 4 jogos o Bahia não viu o cheiro do triunfo. Foram 2 triunfos dos caras e foram outros 2 empates. O Bragantino, que jogou com o Bahia na abertura da Série A 2023, o Bahia retornando da Série B, e o Bragantino viu o Bahia abrir o placar no primeiro tempo, primeiro gol do Bahia na temporada 2023 da Série A com o Everaldo, e como sempre o Bahia é aquele time que toma gols no segundo tempo, e no segundo tempo deu 2 gols para o Bragantino, que viu o seu primeiro triunfo aí, um dos seus 8 triunfos ali, abria uma sequência de bons resultados do RB Bragantino na temporada, chegando aos seus 8 triunfos aí, ele que só tem 3 derrotas nessa competição e tem outros 8 empates. A situação do Bragantino está muito bem melhor do que o Bahia, que nesse momento o Bragantino está ali buscando o G4, está na 6ª colocação com 32 pontos, pode chegar a 35 pontos, tirar o Fluminense, que está nesse momento no G4, e a depender dos outros resultados ele se consagra aí no G4. O Bragantino, que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2020, ele passou simplesmente 22 anos fora da elite do futebol, 22 anos. Não era nem pontos corridos e eles foram rebaixados ali na penúltima colocação. Era uma época onde tinha 24 times, não tinha esse negócio de jogo de ida e jogo de volta, não. Era só um jogo apenas para cada equipe. O Bahia nem disputou. O Bahia nem disputou essa edição aí de 98, que o Bahia estava passando vergonha na Série B daquele ano. Conseguiu terminar na penúltima colocação do Grupo C que ele estava disputando na Série B. Então o Bragantino foi rebaixado naquele ano e passou lá 22 anos. Ele retorna em 2020 e faz uma bela campanha. Agora tem um dono aí, o Red Bull Bragantino, que tem outros times também na Europa, resolveu investir no futebol brasileiro e está muito bem. O Bragantino em 2020 volta para a elite do futebol, termina o campeonato na 10ª colocação, excelente colocação, e no ano seguinte consegue ser melhor. Em 2021 belisca uma Libertadores ali, uma pré-Libertadores, uma excelente campanha, melhorando do ano em 2020. Em 2022 já não foi muito bem, terminou na 14ª colocação, só conseguiu 11 triunfos em 38 jogos, 11 triunfos e 11 empates e 16 derrotas, então não foi uma campanha muito boa não, mas ele beliscou ali a última vaga para Sul-Americana que ele fez uma boa parte classificatória, mas acabou sendo eliminado pelo inacreditável América Mineiro, que aí conseguiu mais uma vez numa disputa de pênalti, ele que já tinha feito história aí de várias sequências de pênalti na Copa do Brasil, conseguiu também na Sul-Americana tirar o Bragantino, que para mim era um favorito ali, um dos favoritos na Sul-Americana, e acabou caindo para o América Mineiro, empatando os 2 jogos. Mas no Campeonato Brasileiro o Red Bull Bragantino está muito bem, obrigado, vem aí de 2 triunfos, tem 6 jogos que não perde. Ele tinha passado aí uma sequência de 7 jogos sem perder, aí perdeu para o Botafogo. E agora já está novamente com 6 jogos sem perder e vai encarar o seu 7º confronto aí contra o Tricolor, buscando triunfo, buscando vencer na casa do Bahia, lugar onde ele nunca venceu, lugar onde ele jamais conseguiu um triunfo. Dos 12 jogos que ele tem aqui em Salvador, perdeu 6 e empatou 6. Nenhum triunfo, e agora vai vir aí com muita força. O Bahia tá tão ruim na competição que até os entendidos de futebol aí está dando o Bragantino como um
favorito para vencer o jogo em Salvador. É um absurdo, mas é isso mesmo, e eu não vou tirar a razão, porque de fato o Bragantino tem jogado muito bem. O Bragantino recentemente deu 3-0 no Fortaleza, o Fortaleza que também está fazendo uma boa campanha, apesar de ter ficado aí 4 jogos seguidos tomando porrada, mas acabou vencendo a penúltima e a última, porque ele já jogou na 20ª rodada e conseguiu vencer o Internacional, que depois que demitiu o Mano Menezes só tá tomando na tarraqueta. Mas o Red Bull Bragantino, ele não está ameaçado nesse momento por muita gente não. Apenas um time ali pode ultrapassar, acho que o Atlético Paranaense, se não estiver enganado, pode ultrapassar o Bragantino em caso de ele perder essa partida. Mas se caso ele vencer, ele vai passar muita gente aí e chegar lá no G4, a depender dos resultados, é claro. O Fluminense, por exemplo, ele pode ultrapassar. O Fluminense tem 34 pontos, já jogou na rodada. O Red Bull Bragantino pode chegar a 35, ele que tem aí 8 triunfos na competição. O ano passado todo ele ficou 38 rodadas e só conseguiu 11. Já neste campeonato, em 19 partidas, ele já tem 8 triunfos aí, está muito próximo de ultrapassar o desempenho ruim que ele teve o ano passado. Eu acho que o Bragantino, ele é um time bom, é um time que joga bem, é um time que não se entrega fácil, é um time que o Bahia vai ter dificuldade de vencer, um time que tem que cria muitas chances de gol, ele chuta bastante, terminou o primeiro turno sendo o time que mais fez finalizações, tem uma média de 16 finalizações por partida. 16 finalizações por partida. Só que ao contrário do Bahia, eles conseguem fazer gol. Ele tem 2 jogadores centroavantes que conseguem fazer gol, apesar do Eduardo Sacha tá contundido, né? Teve uma contusão na coxa, é o artilheiro do time aí com 6 gols na competição, enquanto o Everaldo tem 3 gols, 3 gols Everaldo tem na competição, o Sacha tem 6, mas não vai jogar, mas isso talvez não seja um problema para o Bragantino, porque ele tem o Borba lá, o Thiago Borbas, que consegue também ser um grande goleador. No jogo do Fluminense, do Fortaleza, acho que ele fez 2 gols, ele tem 5 gols na competição, ou seja, os 2 centroavantes aí do Bragantino somados tem 11 gols. É um time que costuma jogar no esquema 4-3-3, apesar de ter variações. No jogo do Fortaleza, por exemplo, ele jogou no esquema 3-5-2, jogou com o Sacha e o Thiago Borbas lá na frente, deu muito certo, mas a maioria das vezes ele tem jogado no esquema 4-3-3, ou o Sacha lá na frente ou o Borbas lá na frente. Como o Sacha está contundido, é provável que seja o Borbas, ele que não vai ter o lateral esquerdo, o Juninho Capixaba, conhecido do tricolor baiano, o Juninho Free Fire, não vai jogar nessa partida, tomou 3º amarelo na última partida e não vai jogar. O Eric Ramírez, outro também conhecido do tricolor baiano, tá contundido, teve também uma lesão. Tem muita gente lesionada lá no Bragantino também, viu? A gente fica reclamando aqui que o departamento do Bahia, o departamento médico do Bahia tá lotado. Lá também tem muita gente no departamento médico, e isso com certeza vai ser um problema para o técnico Caxias aí. O Pedro Caxias vai ter que se virar nos 90 para tentar vencer o tricolor pela primeira vez dentro de Salvador. Eu não vejo isso uma missão impossível olhando o futebol que o Bragantino vem jogando. Não é o mesmo Bragantino de outras épocas, é outro Bragantino, tá muito bem, tá jogando muito bem, e o Bahia é um time que nos últimos 2 jogos também jogou bem contra o Coritiba e conseguiu triunfo. Jogou bem contra o Atlético Mineiro, mas perdeu, tomou 1-0 e não conseguiu empatar com as chances que teve. E o nosso problema é o centroavante, é o ataque, e é o técnico que não consegue fazer uma leitura efetiva do jogo, principalmente no segundo tempo. A gente até faz um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo não é muito efetivo, e aí a gente já sabe o que acontece. Mas isso é assunto para outro vídeo. Ficamos aqui com o raio-x do adversário, trazendo hoje o Massa Bruta. Bora Bahia, bora Barruts. Pelos